Olá pessoal, meu nome é Edmilson Migovski, eu estou aqui no Amigovski, que é o podcast do Edmilson Migovski. Eu trouxe o Antônio Carlos Braga, que é o sócio fundador da empresa FPS AV, né, que faz a parte de vídeos, e eu me encantei com o trabalho dele. Eu conheci o Antônio Carlos fazendo lá no Golf, aqui no Rio de Janeiro, um vídeo para o Vinícius Roseira, não foi? Sim, a gente gravou um vídeo com meu filho, Rio, Canal do Rio, estava lá você, dirigindo, tomando as imagens, enfim. Eu fiquei muito impressionado com a forma como você conduz, simpatizei bastante com você, pela tua direção, e resolvi trazê-lo até aqui no nosso canal. Então, a primeira pergunta que não quer calar é a FPS AV. O que é isso? Tudo a ver com você, tá vendo? FPS AV, tudo a ver com você. Que bom. Então, FPS, obrigado pelo convite, Migovski, enfim, é um prazer estar aqui. Bem, a FPS é um termo técnico, mas assim, sem querer ser sem muito tecnicismo, seria frame per second, FPS. Seria foto por segundo. Foto por segundo. Porque assim, a rigor, você não tem um vídeo, né? Tudo é fotografia. O vídeo é meramente um conjunto de mínimo de 24 fotos que geram um vídeo. Ou seja, se eu tiver 24 fotos, por que 24? Porque é o número mínimo, tá? Menos de 24 você consegue perceber que não é vídeo. Se eu fizer um vídeo com 18, igual era Charlie Chaplin, por exemplo, aquilo não era 24, aquilo era menos, tanto é que você vê tudo dando um tranquinho ali. Mas a partir do momento que você conseguiu filmar com 24 frames por segundo, ou seja, 24 fotos, em um único segundo, você tem uma imagem contínua e o olho humano não percebe. Entendi. Mas a rigor, tudo é foto. Então, e quanto mais FPS, né, mais você consegue ter um slow motion, mais você vê aqueles super slow motion, que você vê, aquela câmera lenta maravilhosa, né? Isso é 5.000 FPS. Então, FPS é uma sigla muito usada nesse meio do audiovisual aí. Eu aproveito para fazer eu queria que vocês escolhessem as pessoas com as quais você vai casar, que vai te direcionar em termos políticos, não pela foto, sim pelo um bom FPS, né? Que mostra o movimento dele ao longo da história. Porque às vezes a foto é muito bonita daquele momento. Mas o movimento... Mas o movimento e o histórico dessa pessoa pode não ser. Então, verdade. Mais que escolher pela foto, escolha pelo filme. Pelo filme, sem dúvida, o histórico. Isso aí exatamente. O conteúdo vale muito mais, né? O conteúdo em si, você tem uma consistência maior do que uma fotografia. E hoje você faz o que na tua empresa? Então, hoje eu diria, o que acontece? Se eu voltar um pouquinho lá do início do livro, porque eu não fui sempre do mercado de audiovisual, sempre do mercado publicitário, né? Eu já trabalhei, eu fui durante 15 anos, lá no iniciozinho, bem em 2005, quando eu comecei ali, eu tinha 19 anos. Modelo você não foi, né? Nem eu. Não, eu acho que... Falta muito para ser modelo, falta muito. Não, para mim falta altura, falta beleza, falta mais juventude. O que eu tenho demais e já não me serve mais é muita idade. Muita idade. Então, eu comecei... a minha faculdade foi administração. Caramba, então nada a ver com a parte de tomar de imagens. Não, mas eu sempre tive uma veia artística. Eu cheguei a ter... Poucos anos depois que eu entrei nesse escritório, eu entrei num bom escritório de advocacia e cheguei a ser gerente financeiro desse escritório. Caramba. É um bom escritório. Pra você ter uma ideia, é um andar inteiro na RB1. É um bom escritório de advocacia. Para quem não é do Rio de Janeiro, a RB1 é o edifício que tem na Rio Branco. Praça Mauá. É um edifício bem legal, bem diferenciado. Frente ao museu ali. E eu passei 15 anos lá, então foi de 2005 a 2020. Mas ao longo desses 15 anos, em paralelo... Eu comecei a ter... Eu sempre tive uma vertigem. Você é muito jovem, né? Você começou menor que acredite, com 12 anos de idade. Você parece mais jovem. Um pouquinho. Então, assim, esse lado artístico, que não tem nada a ver com as ciências exatas, né? Que, eu fiz ciências exatas, né? Mas eu tocava um violão, tocava um teclado. Então, assim, em 2009 para 2010, eu montei um estúdio, um home studio, profissional. Sim. Isso em paralelo ao escritório. Você montou para ganhar dinheiro ou montou para se divertir? Não, eu montei... A minha ideia era tentar, de alguma forma, conciliar as duas, mas eu vi que era impossível. Eu, na minha cabeça, né? Ali eu ainda falava, acho que dá. Então, mas só que, conforme os anos foram passando, a minha responsabilidade no escritório começou a aumentar. Claro. E eu não conseguia mais acompanhar. Eu cheguei a ter um investimento bom, com vidros... acústicos, com toda a infraestrutura de um home studio, e aí no mercado fonográfico, ainda não no audiovisual. Em 2015,
ainda no escritório, eu fiquei no escritório esse tempo todo, Sim. né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa direcionada com publicidade. Eu me encantei com publicidade de uma tal forma. Cara, não chegou a fazer algum curso? Você é intuitivo? Não. Eu acho você muito bom. Não, fui para São Paulo fazer curso, mas aí eu tive que... Se aprofundou. Tanto é que em 2020 não tinha como, eu estava totalmente voltado no... e aí meio que calhou, porque teve a pandemia, o escritório começou teve que desinchar um pouco, o escritório estava bem inchado, escritório mega, né? E aí o escritório, nessa pandemia, a gente fez um acordo, eu saí, eu já estava com a cabeça meio que pro mercado... E assim, eu me encantei com o Washington Oliveto. Audacioso você. Eu saí. Mas assim, foi algumas consequências, que foi, né? Então meio que culminou na saída também. Não foi nada... Foi pensado, claro. Assim, foi tudo estudado também. Uhum. Mas assim, eu via o Washington Oliveto, que eu passei minha infância vendo os comerciais de televisão, né? E a W Brasil, eu sempre me encantei, assim, porque o que acontece? A W Brasil, ela é a agência publicidade. Sim. Em paralelo, ela tem a ideia. Então, o Washington Oliveto, ele é a pessoa que ele escreve as ideias, tá? E quem vai executar é uma produtora. Então, o que eu fiz? Eu sou micro, né? Então, eu faço esses dois trabalhos. Hoje, a FPS faz o trabalho tanto de uma agência publicitária quanto da parte que executa, que é a produtora. Entende? Então, assim, se a pessoa chega para mim, ela tem uma ideia, a gente desenvolve do produto, a gente desenvolve aquilo para que seja vendido aquele produto, isso quem faz é a agência de publicidade. Pois é, a agência de publicidade é uma coisa inacessível para uma empresa de pequeno, médio porte. Porque, assim, todas as vezes que eu vejo isso, eu estou te perguntando por total desinformação. Eu vejo assim, o Washington Oliveto acho que fazia produtos como a Coca-Cola, salvo engano, na minha parte. A Coca-Cola também, ele fez diversos, dezenas. Eu acho que, assim, eu lembro que ele fez foi feito Piraquê, ele fez a campanha da Piraquê durante, 50 anos. Tem uma história curiosa da Piraquê que eu quero te falar depois do Washington Oliveto. Então, assim, me parece uma contratação para grandes empresas. Né? Tudo bem, o Washington Oliveto é uma empresa muito maior que a sua. A tua empresa... Ele nem me enxerga. Mas a tua empresa te permite que seja contratada por mortais comuns? Não, a minha com certeza. A minha eu estou muito acessível. Eu estou na base da pirâmide. Eu não faço trabalho para megas. Até porque o que acontece, Migovski? Hoje em dia, com a internet, né? Todo mundo a tecnologia se popularizou muito, né? Então, assim... Hoje em dia, se eu for entrar na parte técnica, por exemplo, você com um celular, você consegue fazer bastante coisa. Não tudo, mas você consegue fazer hoje, se você tiver um iPhone 13 Pro Max, por exemplo, você faz vídeos incríveis. Mas não é... Não, mas aí que é o que eu vou te falar. Né? Aí vai faltar criatividade. Eu vou ter o aparelho, mas eu não vou ter criatividade. Porque não é só apertar o REC. Claro que não. Claro que não. Então, porque se fosse isso, todo mundo era publicitário. Enfim, aí eles chamam videomaker, filmmaker. O Brasil já tem hoje 220 mil infectologistas, né? Todo mundo depois virou infectologista. O pseudo-formado de uma grande mídia aí, mas na TV. Não, mas todo mundo agora é fotógrafo e videomaker, filmmaker também. Porque o celular na mão já era técnico de futebol, agora técnico de futebol também. É verdade. Por muito tempo era técnico de futebol. Então, assim, existe uma barreira ainda, claro, mas assim, mas a tecnologia proporcionou um negócio incrível, que proporcionou, inclusive, a existência da FPS, porque há 20 anos atrás, eu não teria condições de comprar aquelas câmeras megas, né? Claro que as câmeras profissionais ainda são caras, né? Hoje eu tenho 2 câmeras muito boas lá da Canon, mas assim... hoje eu gravo em 4K, uma resolução espetacular. Uma máquina da DJI, do meu irmãozinho, do meu irmão, uma pequenininha, né? Também, aquilo ali grava em 4K já, entendeu? Gente, absurdo. E já vem com gimbal, aquilo é uma tecnologia bacana, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia, ela popularizou muito e facilitou muito a vida de quem gostaria de entrar nesse mercado de audiovisual e publicidade. Tá? A grande diferença fica na criação. Então, qualquer um pode comprar uma qualquer um que tenha condição pode comprar uma Canon lá de 90D para cima, qualquer câmera. Você compra o equipamento. A7S3, mas você pode até fazer um curso e aprender a manusear a técnica da câmera ali, mas por trás da venda do produto, existe uma publicidade envolvida, existe a parte de criação
Claro que a parte de gravação, conceitos de câmera, enquadramento. Você faz propagandas também para televisão? Não, para televisão ainda não. Basicamente para internet? Eu trabalho muito no mundo corporativo. Ah, entendi. Muita coisa de vídeo institucional, vídeo promocional de alguns produtos. O que eu tô vendo agora, um caminho que eu tô seguindo agora, que é até para fechar ainda esse ano, é um curta-metragem. O que aconteceu? Eu fui numa empresa, uma grande... Isso é um convite ou é um comentário? Não, mas eu vou gravar, mas você vai entender, você vai entender. Eu tenho um desafio real, né, Sim. que eu tô... O que acontece? Eu fui fazer um vídeo corporativo, né, um vídeo institucional para uma empresa grande. Posso falar o nome dela aqui? Pode, a Multiplies, tá? Multiplies, múltiplos plásticos, sim, mas legal. não é só plástico. O nome ficou lá atrás, ela tem 25 anos de mercado, a gente fez o vídeo por 25 anos dela. Só que hoje ela vende dezenas de produtos diferentes, desde material de limpeza, tudo que você imaginar de plásticos em si. A gente começou, a história deles é incrível. Começou com saco plástico, só saco plástico, que eu vender para condomínio. Duas pessoas. Isso aí, hoje eles têm mais de 100 funcionários, é uma empresa gigante. Vou chamá-la aqui para fazer uma o Márcio, os sócios são o Márcio e o Daniel. E o Daniel, quando eu fui fazer... Quando eu faço um vídeo institucional, você tem depoimento dos sócios, né? Sim. E assim, isso é muito tradicional. Você vai lá, você faz o depoimento dos sócios. Parte desse depoimento é aproveitado para o vídeo, parte não é aproveitado. Tem sócios que não quer aparecer, enfim. Tem todo um envolvimento ali para ser feito o vídeo para sair. Só que o que acontece? O Daniel, que é um dos sócios, ele é uma pessoa extremamente emotiva, uma pessoa, sabe, aguerrida, assim, uma pessoa de uma experiência de vida grande. A pessoa começou... Morava em Sepetiba, hoje o cara tá bem, mas a história é linda dele. E no final do depoimento eu falei, posso te falar uma coisa? Fui lá, apertei a mão dele e falei, fiquei encantado com a sua história, porque ele deu um depoimento de história, timeline completa, ele fez sabe? E eu fiquei realmente encantado com a história dele. Falei, olha, a tua história dá um filme. E aí ele falou assim, você sabe que eu acho que também dá? E ele falou, eu falei, mas tem uma coisa, eu não tenho ator pra você não, você vai ter que ser o ator. Ele falou assim, olha... você nem sabia, né? Mas eu já fui ator, já fiz teatro. E aí rolou. E aí ele falou, aí ele me convidou, ele falou: eu faço questão que você faça um curta-metragem da minha vida, uma autobiografia e tal. Ele vai ser o ator principal, obviamente, adulto já, vou ter que arrumar um ator para. Mas Mas contado por ele. Aí a história dele é linda. Tem que pegar depoimento de algumas pessoas. A história dele é linda. Ex-namorada. Não, a gente... o roteiro eu tô escrevendo, porque você sabe que você precisa ter alguns elementos que cativem a pessoa, né? Mas a história dele por si só... Um curta-metragem, por definição, tem quanto tempo de duração? 30, 40 minutos no máximo. Aí eu vou fazer em 30 para não ficar cansativo. Então tem curta-metragem e longa-metragem? Não tem o meia-metragem? Não tem isso, não? Não, meia-metragem não, mas porque assim, né? o curta ele pode ser até 20 minutos, menos. Porque menos do que isso já não gera essa. Porque você precisa de tempo para desenvolver a história, uma história de vida não é você sintetizar isso tudo em 30, mas assim, tem um custo por fora. Então, quanto mais longo for o filme, mais custo tem. Qual seria o objetivo desse filme na vida, nesse caso? É para dele... para mim, divulgação e nesse nicho de mercado de filmes. Eu ainda não entrei nesse mercado. Eu fiz, em 2020, eu fiz na comunidade, eu fui na comunidade lá em Bangu, então eu entrevistei um monte de pessoas lá, fui vendo as mazelas da comunidade, fiz para divulgar, né, até para ajudar a comunidade e tal. Era uma época difícil ali, pandemia, foi em dezembro de 2020 e tal. Então eu me propus a lá fazer, eu fiz um documentário, mas é um documentário. Eu queria ver. É fácil acesso da internet? Tá no Instagram. Qual é o Instagram? Então aparece aqui embaixo o Instagram, por favor. Nosso amigo Cazuza vai colocar aqui. Botar aí. Quem tiver curiosidade vai lá ver esses vídeos. Até porque Bangu, eu sou nascido criado em Realengo, né? Próximo. Então, você deve saber, essa comunidade ela fica... colada com o cemitério Murundum. Sim. É uma comunidade chamada de 77 ali. Sim. Eu fui nessa... 77 era o Padre Miguel... Padre Miguel... Era o 777, era Padre Miguel Bom Sucesso. O ônibus, 77. Ônibus. Eles falam desse ônibus pra caramba lá. Que eu pegava algumas vezes, quando eu era criança. E é um ônibus famoso da gente. 777, que por final era perto do Murundu, né? Então, a comunidade ali é coladinha com o cemitério e tal. Então eu fui lá, eu já faço um trabalho social lá, eu tenho um outro Instagram, que é um trabalho social que eu faço lá há anos.
Não sabia. Projeto Acesso JR. Depois, se você quiser, você anota aí. Não, estou até querendo se amanhã depois, uma vez... E esse é bacana, esse é um projeto... interessante. Vou falar um minuto dele aqui rápido, vou sintetizar aqui. A gente faz 5 projetos dentro do ano. E quem é que patrocina esses projetos? Então, você eu mesmo? e meu irmão. Ah, que legal. O meu irmão, ele é um dos sócios do Colégio de Curso Progressão, não sei se você já estou falando, é um colégio de formação militar. Já ouviu falar? Né? Então, ele, juntamente comigo, e tem um terceiro irmão também que ajuda no final do ano, porque o final do ano é um evento muito maior. Então, no final do ano tem buffet, tem salão de festa, tem Papai Noel, tem muita coisa. Comprei essa ideia. É um projeto bem... Ao longo do ano, a gente faz 5 projetos menores. Muitos anos vocês fazem isso? Porra, desde... tem, sei lá, 14 anos. 15 Caramba! anos. A gente é muito conhecido lá. Ótimo. E aí o documentário entrou ali, então o meu espaço dentro do cinema, vamos dizer assim, seria somente esse documentário que foi feito lá. E após ter feito esse vídeo institucional na Multiplás, o Daniel, que é um dos sócios, me chamou para fazer o vídeo dele, na verdade, ele me chamou, eu falei com ele, e ele comprou a ideia, falou, não, pode, vamos nessa aí, roteiriza para mim, eu tô escrevendo lá. Legal isso, hein? Então, assim, é uma vida, cara, dentro dessa parte da audiovisual, embora não tenha começado desde o início, mas é o que eu te falei, desde o início acompanhava ali a W Brasil com os comerciais maravilhosos. Eu sempre fui muito apegado a essa questão do comercial, porque se você parar pra pensar, ninguém liga a televisão para ver um comercial, né? Ninguém abre um jornal para ver um anúncio, ninguém entra na internet para ver banner. Eu gosto de ver. Mas eu sou fã demais. Eu sou aquele cara, entende? Porque assim, e aí é que tá. Eu gosto de ver coisa inteligente, bem feita, bem elaborada. Mas o Brasil é campeão de comerciais, é um dos grandes, é Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. São 3 grandes países que investem pesado, né? A W Brasil não é mais W Brasil, agora é W Macan, é uma empresa americana, se juntou com a Austin Oliveto, virou W Macan. Mesmo depois desse boom na internet, ainda assim essas propagandas continuam valendo. Então, as propagandas, você voltando à tua pergunta inicial lá, com relação ao custo, né, para comprar um publicitário e tal, para se você ter esse nível de propaganda de alta qualidade, o que eu, voltando, é o seguinte, você consegue fazer hoje uma qualidade excelente com equipamentos não tão caros. E com a vinculação mais barata também. Né? E aí entra o tráfego pago. O tráfego pago hoje, ele é mais eficiente do que você colocar uma propaganda na Rede Globo, enfim. Então eu acho que as pessoas continuam gastando no formato, talvez tenha mudado um pouquinho a comunicação, porque em algumas... Às vezes no YouTube você tem a possibilidade de pular o anúncio nos 5 segundos. Google Ads, né? Provavelmente as pessoas devem estar tentando o máximo de mandar a sua informação, não mais de 30 segundos tradicionais da TV, porém dá a mensagem... 5 segundos ali. 5 segundos. Você... Assim, hoje quando você faz um vídeo que você precisa... Aí não é o vídeo institucional. Ninguém faz um vídeo institucional para colocar no YouTube. O vídeo institucional é outra coisa, é outra pegada, né? É para ficar ancorado no teu site, é uma marca já consolidada, né? Os vídeos promocionais, aí sim, esses são aqueles vídeos rapidinho que você faz para divulgação de algum produto. São características diferentes, são pegadas diferentes. Então você tem que ser muito rápido nos teus 5, 10 segundos, porque senão a pessoa vai pular o teu vídeo, com certeza. Claro. Agora, você pode também, na estratégia de marketing, você pode pagar para o Google a pessoa não pular. Você já reparou que tem alguns vídeos que você não consegue pular? Você só vai conseguir pular depois de... Aí tem que se assistir 15 segundos. Esses são vídeos mais caros. A pessoa que tem que pagar esses vídeos são mais caros. Mas, de qualquer forma, você investe na divulgação como teria que investir numa TV aberta. É muito mais barato. Muito mais, infinitamente mais barato. E uma capilaridade maior, cá entre nós, cada vez mais. Sem dúvida. Porque hoje em dia, para você ser um telespectador de televisão, cara, é a tia, Ou então você vê algum programa específico, eu vou ver o jogo. Aí, se tiver no intervalo do jogo, de repente você está consumindo ali. Assiste. Mas fora disso, você não vai estar vendo televisão. Não tem mais filme, né? Pô, você não sabe qual a programação, você não sabe mais, ninguém sabe. Então, assim, mas os comerciais continuam caros na TV, tá? Eles continuam muito caros. Porque, assim, você tem todo um glamour de anunciar na TV. Olha, digo para você, eu anunciei num determinado veículo bem robusto em termos de publicidade, caro. Foi uma pergunta que eu fiz, zero retorno. Zero retorno? Zero retorno. Caramba. Então, assim, a pessoa dava o telefone, falava, zero retorno. Tá, eu posso ter errado no público, no produto,
mas zero retorno. Ter zero de retorno doído, né? É doído. Quer dizer, mas como havia uma pergunta, eu entubei de boa, mas eu fiquei bastante preocupado porque o meu canal no YouTube está dando mais visibilidade muito mais, é porque é onde as pessoas estão. E as pessoas me vêm na rua e me interpelam, falam, vejo o teu canal, sigo você, teu filho, é super legal, tem tirar foto. Então, assim, virei o popstar da mesmo, YouTube. é? Bem legal. Claro. Você sabe que o nosso tempo está quase acabando. Está acabando, né? Até porque você tem outras coisas para fazer. Mas eu queria chamar você em outros momentos aqui com a gente. Sim. Agradecer a tua presença. Pedir desculpa pelo atraso aqui no início das nossas gravações. Já está desculpado. Queria, para tentar pedir desculpa, não é suborno, é um mimo, te dar a caneca. Muito obrigado. Do Amigóvski. Essa caneca foi um designer que fez para a gente. Ele colocou aqui o microfone, Amigóvski, podcast do Edmilson Amigóvski. E eu, você está sendo o primeiro a levar a caneca do Amigóvski aqui no nosso programa. Então, que honra, espero ter você aqui outras vezes. Você tenha gostado de participar do nosso programa. Gostei demais. Pode me chamar, presença confirmada aqui. Então tá bom. Obrigado, Antônio Carlos. Aqui embaixo está o teu contato. Espero tê-lo de volta outras vezes. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Siga lá as redes sociais dele, siga a nossa rede social, porque são informações bem relevantes. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.